Ó Deus, sempre aos lugares que o Senhor tem preparado para todos nós. Esse é o nosso desejo, Senhor, na certeza de que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. O segredo de uma família abençoada não está na condição humana que ela tem, porque nós temos aí muitos relatos de muitas famílias com muitas características diferentes, com pesares iguais. O segredo de uma igreja abençoada não está na pujança de seus membros, por mais que isso seja importante, porque nós somos a igreja. O segredo da nossa vida está em Deus. E quando eu li esse salmo, o salmo de Davi, e li especialmente o verso de número 11, que diz que na presença de Deus há plenitude de alegria, eu fiquei me perguntando por que tanta falta de alegria nas nossas vidas, no nosso meio, por ter tanta dificuldade em ser feliz. Se na presença de Deus é a plenitude de alegria, por que para muitos que se dizem cristãos, essa plenitude não é uma realidade? E fui ler um pouco e fui tentar entender e ter algumas respostas a esse sentido. E nós sabemos que a ciência, nas áreas de psicologia positiva, a neurociência, as ciências comportamentais, elas estudam isso e têm estudado extensivamente essa busca pela alegria, a busca pelo bem-estar, a busca pela felicidade, a busca pelo prazer, a busca pela satisfação. E isso é uma grande realidade. O homem, ele se envolve com aquilo que lhe dá prazer. Mas existem algumas pesquisas que vão clarear a nossa caminhada e vão direcionar, talvez, o porquê essa alegria plena não faz parte das nossas vidas por causa de escolhas que nós fazemos. Porque 50% da nossa disposição para ser feliz está relacionado em fatores genéticos. 50%. Tem gente que é emburrado de natureza. Tem gente que é mal-humorado de natureza, não vai mudar. Eu me lembrei de uma professora, ela era chefe, à época, quando eu cursei o curso de psicanálise, ela era chefe dos institutos do Estado do Rio de Janeiro, que trabalhava com psiquiatria. E ela, nas suas aulas, sempre falava do seu filho. Ela dizia: eu nunca conheci alguém tão mal-humorado igual meu filho. Meu filho é uma bênção, meu filho tem de tudo, mas pensa no menino mal-humorado. Até para dar bom dia para ele é difícil. É uma qualidade psíquica dele, que não muda. E ela, uma PhD na área, ela trazia já essas informações para nós. E existem muitos estudos, um deles diz que 50% da disposição para ser feliz está na genética. Olha o que vai nos assustar. 10% depende de circunstâncias externas, ou seja, dinheiro, status e saúde. O que o homem mais busca, irmãos? E o homem consegue ser feliz assim? E 40% vem de ações intencionais e hábitos diários. Gratidão, generosidade e relacionamentos. Então, se nós formos entender, e essa pesquisa é de uma psicóloga muito famosa, Sonja Lyubomirsky, que é o nome dela, The How of Happiness, que é o como da felicidade, que é uma das pesquisas que ela tem,
ela é muito voltada para essa área. Ela vai trazer muitos estudos nessa busca que o homem tem, que é insaciável, e que está relacionada com as escolhas que o homem faz. E muitas vezes, meus irmãos, nós invertemos as coisas. Nós já temos 50% de situação humana, que é dentro de nós. Faz parte de quem nós somos, da nossa formação psíquica. E não muda, não adianta. Tem gente que é de um jeito e vai assim até o final. Não vai mudar. Já é 50%. 10% é aquilo que ele mais emprega esforço e que não traz a devolutiva, que muda muita coisa na vida. E 40% vai dos hábitos intencionais da vida, relacionamento. Você sabe que o relacionamento entre irmãos, o relacionamento familiar, o relacionamento conjugal, isso faz bem. Generosidade. Você conhece alguém que é generoso, que é mal-humorado? Você conhece alguém que é generoso, que é carrancudo? Você não vai achar. Uma pessoa generosa sempre é uma pessoa feliz. Por quê? Porque isso dá prazer para ela. Isso traz alegria para ela. Isso envolve a vida como um todo. Mas a alegria também, ela é cultivada por aptidão e por propósito, no sentido de generosidade também. E a neurociência, ela vai mostrar que pessoas gratas e generosas, elas ativam algumas áreas no cérebro que estão associadas ao bem-estar e ao prazer. Quem tem na vida um propósito claro, quem tem propósito de vida, isso está fortemente associado, ligado a uma satisfação longa, duradoura. Quem não tem propósito na vida é insatisfeito quanto mais, não sabe para onde vai. Isso aqui não é psíquico, isso aqui é construção de uma história. Mas tem mais um pouco, meus irmãos, e isso no campo filosófico nós temos a alegria e sentido da vida. Temos a hedonia, que vem do hedonismo, que é a busca do prazer pelo prazer. E nós temos o que Aristóteles ensinava, que é o eudaimonia, que ele vai dizer que é um significado para a vida, que é uma virtude como um todo. Então, aquele que busca o prazer pelo prazer, ele não se satisfaz. Você ouve homens e mulheres que dão relatos de traições, que eles, quando estão se envolvendo nesses atos, eles, depois dessas situações, eles sentem nojo da situação e deles mesmos, depois que o prazer acaba. Porque é momentâneo. Alguém que está envolvido em um ato de negócios ilícito, ele não tem uma alegria completa, porque a sua consciência vai acusá-lo de dia e de noite, então não tem lugar para o prazer. Mas Aristóteles, ele diz que viver com significado e com propósito é a melhor escolha da vida e é o caminho para que as pessoas tenham uma alegria saudável, estável. É viver para algo maior do que si mesmo. É viver com valores fortes. Quando você está falando com alguém que está depressivo, à beira da morte, você tem que dar a essa pessoa algo pela qual ela deva viver. Você tem que dar uma razão para viver. Porque uma pessoa que pensa em se matar, na cabeça dela, ela não tem razão para viver. Então você vai trabalhar na mente dela as concepções da vida, mostrando que existem razões para viver. Meus irmãos, Davi diz que ele tinha uma razão para viver. Ele diz: o Senhor é a minha porção. Isso é claro na vida deles. E ele diz: é Ele que me faz conhecer as veredas da vida. Davi não está perdido. Ele diz: Deus dá sentido à minha vida, Deus dá direção à minha vida, e é isso que gera alegria.
mesmo enfrentando os mais diversos reveses na vida que ele enfrentou, mesmo enfrentando situações de pecado, de ter que se arrepender, de situações difíceis na vida, ele chega ao momento de dizer que a alegria dele vinha do Senhor. Essa alegria, ela não é fruto de circunstâncias. A alegria cristã, ela vem como consequência de uma vida centrada em Deus, ela não vem de uma vida centrada em questões egoístas. Não vem. É por isso que o Salmo 16, o verso 11, diz: na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua presença, à tua direita, a delícia perpétua. Porque não é algo momentâneo. Mas qual é a armadilha da alegria? Uma alegria artificial. Nós temos uma grande armadilha nesse tempo, que a sociedade cria, que são ilusões para a alegria. Felicidade está em consumo, rede social, aparência, performance. Você sabe que você fica parado assim, passando rios assim o tempo todo, ó. Você fica ali 2 horas e não vê. Você está buscando alguma coisa, que aquilo ali está gerando no seu cérebro, alguma sensação de bem-estar momentânea. Quando você se toca, você perdeu tempo, dinheiro, perdeu tempo com a família, com os filhos, tempo para estudar, para trabalhar. Aquilo ali roubou a sua vida, roubou tudo. Então, a sociedade moderna, ela se afasta de Deus. E ela te afasta de Deus. O tempo todo isso acontece. E o que isso gera? Ansiedade, frustração e comparação constante. Meus irmãos, nós estamos totalmente perdidos como sociedade. Totalmente perdidos. Você vai ver pessoas vendendo ilusões nas redes sociais. Se você usar esse método, você vai ficar milionário. E as pessoas se frustram porque usam o método e perdem dinheiro. Mas não tem a mente e nem alguém para aconselhar de buscar saber quem é aquela pessoa que está ensinando aquele método. Porque muitas pessoas que estão ensinando de como ser milionário não são milionários. Então a rede social é uma grande ilusão. E meus irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus para entender o que Deus requer de nós e qual é o caminho para essa alegria que a Bíblia chama de plena. Davi, no Salmo 16, ele vai dizer que quem corre atrás desses ídolos modernos, eles multiplicam dores. Você sabe que o brasileiro está entre o primeiro ou o segundo maior consumidor de pornografia no mundo. O brasileiro está entre o primeiro ou o segundo maior consumidor de internet no mundo. E o índice de divórcios, de vícios, de separações por causa de internet é altíssimo. Por que as pessoas estão deixando de buscar alegria plena onde devem, e estão indo buscar em coisas artificiais? Alguns anos atrás, se não me engano na China ou na Coreia, homens estão se casando com bonecos. No Brasil, bebê reborn. E aonde isso vai parar? Estão se casando com bonecos, igual seres humanos. Estão apaixonados. Estão projetando as suas emoções o tempo todo. E Davi nos mostra, a Bíblia nos mostra, que a alegria verdadeira não está nas projeções, nas fantasias que nós criamos. A alegria verdadeira está na presença de Deus, real e verdadeira, diariamente no nosso coração. É por isso que nós devemos orar. É por isso que nós devemos pedir perdão a Deus. É por isso que nós devemos estar na presença de Deus. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos nos afastar da igreja.
da comunhão, em momento nenhum. Porque ele diz que felicidade é fruto da presença, não é da performance. Felicidade é fruto de presença, não é performance. Nós conhecemos pessoas que são pobres, mas com felicidade plena. Nós conhecemos pessoas que são ricas com felicidade plena. A questão não é o que ela tem ou não tem. A questão são as escolhas que ela faz na vida. É o lugar de Deus no coração dela. Porque aquilo que é artificial deixa vazio o coração. Mas Deus preenche todas as áreas da nossa vida a ponto de nos satisfazer por inteiro e nos fazer entender que Ele é suficiente para todas as coisas. Davi volta o seu coração para Deus numa expressão de confiança, de adoração, numa expressão de esperança. Por isso que o Salmo é uma expressão, é uma declaração serena de alguém que tem fé e de alguém que tem contentamento espiritual. O apóstolo Paulo, ele disse, eu aprendi a estar contente em todas as situações. A palavra grega é eutarkeia, contentamento. Eu aprendi, isso se aprende na igreja. Isso se aprende com os irmãos, isso se aprende na palavra de Deus, isso se aprende no dia a dia com o corpo de Cristo, com os santos de Deus. Isso se aprende ouvindo os mais experientes na fé, isso se aprende o tempo todo. Por isso a importância de estarmos juntos. John Piper disse que o Salmo 16, em especial o verso 11, é o verso mais feliz da Bíblia. Porque é onde a alegria é plena. Deus é fonte dessa alegria. Ele mostra que a vida cristã não é hedonista, não é renúncia de alegria, mas é descobrimento do prazer verdadeiro em Deus. E aí, quando nós buscamos alegria em Deus, nós honramos a Deus como nosso maior tesouro. E a glória de Deus se manifesta quando nós encontramos nele a nossa maior satisfação. É só olhar para a Bíblia, irmãos. O povo sai do Egito e o povo descobre o relacionamento com Deus, e Deus vai ensiná-los que não era de qualquer jeito. Deus diz que eles tinham que construir o tabernáculo, o Santo dos Santos. Deus dá o material, Deus dá as medidas, Deus dá tudo. E Ele diz: se vocês querem que eu esteja no meio de vocês, façam assim. É só olhar para a Bíblia. A questão é que muitas vezes nós viemos ao prédio, que nós chamamos de templo, para sermos satisfeitos. Muitas vezes nós viemos à igreja, que nós chamamos esse prédio de igreja também, mesmo sabendo que somos nós, para sermos satisfeitos. A música tem que me agradar, a palavra do pastor tem que ser boa, senão eu saio daqui e falo assim: que palavra ruim hoje, né? Palavra fraca hoje, né? Hoje eu não gostei, não. Algumas coisas interessantes que a Bíblia diz. O verso 1 e 2, ele confessa a sua fé: Deus é meu refúgio, o Senhor é o meu Senhor. Verso 3 e 4, eu vou correr, meus irmãos, porque eu quero expor tudo. Ele fala das escolhas espirituais. E ele diz: quanto aos santos que há na terra, eles são notáveis. Muitos são as dores daqueles que trocam o Senhor por outros deuses. Perceba, ele chama os santos de Deus de notáveis. Ele não se dirige aos irmãos de maneira desrespeitosa. Ele não se dirige aos irmãos de maneira que fira os irmãos.
ele chama os irmãos de notáveis, de pessoas especiais, com prazer de estar reunido. Meus irmãos, é uma alegria estar com os irmãos. Acordar aos domingos, às quintas-feiras, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vir para a igreja, é uma alegria. É uma alegria quando encontramos na rua com o irmão, porque nós estamos encontrando com o Santo de Deus, com uma pessoa transformada pelo poder de Deus, que Davi chama de notável. Nós nos acostumamos a ver pessoas falando mal de outras pessoas, denegrir a imagem de outras pessoas, de fazer rodas de conversas para denegrir a história de pessoas. Isso é pecado. Davi diz que isso também é construir ídolos. E quem constrói ídolos sofre. Versos 5 e 6, ele fala do seu contentamento com a herança espiritual. O Senhor é a porção da minha herança, o Senhor é o meu cálice. Ele está satisfeito com Deus. É uma satisfação plena. Ele sabe que a herança, tendo o próprio Deus como herança, é o maior privilégio que o homem pode ter. Ele está feliz com Deus. Senhor, o Senhor tem tudo que eu preciso. O Senhor é o meu Pai. E ele continua no verso 7 e 8, segurança pela orientação. Ele vai dizer que Deus o guia, instrui, dá firmeza. Por quê? Porque Deus está presente na vida dele. E ele vai concluir do verso 9 ao 11, falando da alegria e da esperança. Na tua presença, a plenitude de alegria. A plenitude aqui significa uma alegria completa, perfeita, que não se esgota, que não depende de circunstâncias terrenas, mas flui da presença de Deus. E a palavra hebraica aqui para plenitude é a ideia de totalidade, completude, satisfação, algo que não vai deixar espaço para o vazio. Deus não deixa nada vazio na sua vida. Deus não deixa nada vazio na nossa história. É por isso que o Salmo 16, ele é citado no Novo Testamento por Pedro, Atos capítulo 2, e por Paulo, Atos capítulo 13. E eles citam o Salmo 16 se referindo a Cristo, a ressurreição de Cristo, como cumprimento máximo desse Salmo. Porque em Cristo os salvos já desfrutam da presença de Deus pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? E aí Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Não há lugar para tristeza na vida do crente, mas isso não quer dizer que o crente não entristece. Não há lugar para doença na vida do crente, mas não quer dizer que o crente não adoece. Hoje pela manhã, quando eu me preparava para vir para a igreja, eu estava ouvindo um sermão do pastor Estevão, que ele falava sobre as doenças no coração de um pastor. E eu gosto muito de ouvir pastores que eu gosto, admiro, que são mais idosos, que já passaram pela lide ministerial e têm muita experiência para contar. E ele disse que ele teve um infarto, e ele foi para o CTI, porque ele guardava no coração feridas de pessoas da igreja, que feriram ele. E ele estava ressentido com essas pessoas, e ele achava que era algo normal, e isso acompanhava ele por anos. Ele infartou, correu para o médico, fez os exames, não teve nada, a médica levou ele para o CTI, tiveram que fazer uma cirurgia às pressas, e a médica chamou ele e disse: pastor, por que o senhor está aqui? Ele disse: eu não sei, porque os seus exames não deram nada. O senhor está aqui por causa das suas emoções. O que está acontecendo? E ele foi conversando com a médica e ele foi se lembrando quanto ressentimento havia no coração dele por pessoas de igreja que o feriram. Ressentir é sentir de novo, é sofrer de novo. E a médica apontou para ele e disse: está vendo aquele senhor ali? Que está cheio de aparelho, entubado, está vendo? Estou. O senhor sabe quem é? Ele falou: não, ele também é pastor.
Meus irmãos, a doença, a luta, é uma escolha. Nós precisamos clamar por misericórdia e falar: Senhor, lava o nosso coração. Por que sentir de novo e por anos e anos as dores que não devem fazer parte da nossa vida? Davi está dizendo: olhem para o Senhor. Ainda que não o vemos tudo nesse contexto, ainda que não consigamos olhar tudo plenamente, nós já experimentamos a alegria da salvação, que há em Cristo Jesus. Por isso que 1 Pedro, capítulo 1, verso 8 diz: mesmo não tendo visto, vocês o amam, e crendo nele, mesmo sem o ver agora, exultam com alegria indescritível e cheia de glória. E é verdade. Nós vemos com o coração, e se o nosso coração estiver ferido, meu irmão, não há espaço para a glória. Algumas aplicações práticas eu quero compartilhar sobre o segredo da presença, à luz do texto do Salmo 16. A primeira: confie em Deus como seu refúgio. Meu irmão, Ele é socorro presente, Ele protege mesmo, não tem como passar por Ele. Davi orou e disse: guarda-me, Senhor, porque em Ti me refugio. Davi ia até o Senhor. O texto fala que ele estava em direção ao Senhor, ele não ficava esperando. Diante das lutas, dos prazeres, das lágrimas, das vitórias, ele ia constantemente em direção ao Senhor, porque ele tinha compreensão que quem o guardava era o Senhor. Ele confiava no Senhor, e a confiança de Davi não estava nas circunstâncias, mas estava na certeza de que Deus é abrigo constante. Por isso que Naum, profeta, capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer: o Senhor é bom, Ele é uma fortaleza em tempos de angústia. Segunda verdade que eu quero que você guarde no seu coração é que você deve reconhecer Deus como seu bem maior. Ele disse: diga ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão somente a Ti. Não há lugar para a nossa vida para outro Senhor que não seja o Senhor. E isso aqui é mais do que adoração, é rendição a um Deus que satisfaz totalmente. Jonathan Edwards, ele diz que Deus é a mais elevada boa dádiva do Evangelho, que o céu não teria sentido se Deus não estivesse lá. Assim é a nossa vida, sem sentido se Deus não estiver aqui. A terceira questão que eu quero que você guarde no seu coração é que nós devemos valorizar a comunhão com o povo de Deus. Não existe nada mais importante do que família e igreja. Não existe. Ele chama a igreja, eu já disse aqui aos irmãos, dos santos de Deus, dos notáveis. Ele diz: nos quais eu tenho todo o prazer. Meus irmãos, coisa maravilhosa é quando nós temos prazer em estar com os irmãos. Mas coisa triste é quando eu ouço, e não são poucas vezes, em atendimentos dizendo: eu não tenho prazer de estar com fulano, com Beltrana, com ciclano. Não tenho o mínimo prazer. Ou eu vou sair desta igreja por causa de Beltrano, de ciclano. Ou fulano saiu da igreja por causa dela, dele. Coisa triste. Meus irmãos, Davi, mesmo sendo rei, ele encontra alegria não na companhia dos poderosos. Você percebe que ele não está olhando para os poderosos, ele é rei. Ele não está olhando para os ímpios. Veja bem, meus irmãos, ele está no ambiente de glória. E no ambiente de glória não tem lugar para quem não reconhece Deus. Ele está olhando para os santos, para o povo separado de Deus. Por isso que as coisas de Deus não podem ser feitas, meus irmãos, se não houver rendição total. Não podem. Porque Deus não nos criou com uma espiritualidade solitária. Eu não posso fazer o que eu quero, você não pode fazer o que você quer, porque nós somos membros uns dos outros.
É incoerente dizermos que nós amamos a Deus e odiamos o nosso irmão e desprezamos a comunhão, evitamos estar perto dos nossos irmãos. 1 João capítulo 4, versículo 20, se alguém disser que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Por isso que Davi diz que nós devemos buscar andar com aqueles que amam a Deus, participar da vida da igreja com alegria, caminhar com os santos, permanecer firmes na fé. E ele chama os santos de notáveis. Isso aqui gravou no meu coração de um jeito. Os notáveis de Deus. Ele olha para a igreja com honra e com prazer, com alegria. E isso confronta o que nós conhecemos como individualismo. Individualismo moderno, que diz: minha fé é só entre eu e Deus. Você está errado. Outra questão que o texto mostra, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar para que você guarde no seu coração, é que se nós desejamos, meus irmãos, a presença, temos que rejeitar todo tipo de idolatria. Todo. As dores se multiplicam quando Deus não é Senhor. A idolatria é quando alguém ocupa o lugar que só Deus deve ocupar na nossa vida. E nós temos ídolos modernos, status, dinheiro, vaidade, controle. E essa coisa toda gera dor, não gera alegria. Davi está dizendo: cuidado com isso. Cuidado com aquilo que te afasta de Deus, te afasta da presença de Deus. É como um copo furado, que alguém vai encher de água, e a água não para ali, porque está sempre furado. É como alguém que busca ídolos, tenta preencher o coração, mas a alegria não se mantém, há um vazio constante que só Deus pode resolver. Em quinto lugar, seja grato pela porção que Deus te deu. A gratidão é a expressão dos notáveis de Deus. Os notáveis são gratos. Ele diz: o Senhor é a minha herança. E veja bem, Davi não está agradecendo a Deus pelo que Deus dá para ele. Davi está agradecendo a Deus pelo que Deus é para ele. Você consegue perceber que isso faz toda a diferença? Ele vive satisfeito em Deus. E viver satisfeito em Deus é sinal de maturidade espiritual. Gratidão é o caminho para a alegria verdadeira, meus irmãos, e isso não pode faltar na nossa vida. Porque quando nós somos gratos, nós passamos a focar naquilo que temos e naquilo que Deus já fez, ao invés de ficar ansiosos por aquilo que nos falta. Paulo e Silas estavam presos, e na cadeia, a Bíblia não diz que eles blasfemaram, reclamaram, murmuraram, diz que eles cantaram louvores, demonstrando gratidão, experimentando alegria apesar da dor. A Bíblia diz que Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão, João capítulo 6, verso 11. Mas o que a Bíblia também diz no mesmo texto, e às vezes passa desapercebido, é que Jesus, antes de alimentar a multidão, ele levantou e deu graças a Deus. E a Bíblia nos chama a fazer o mesmo. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Querido, se tudo ao seu redor não te dá motivo para agradecer, se você não tem motivo para ser feliz, não olhe para o lado, olhe para o céu. Olhe para Deus, porque Deus é a alegria completa para a sua vida. Ele vai te dar direção. Em sexto lugar, busque direção em Deus. Olha o que Davi diz: bendiga o Senhor porque Ele me aconselha. Olha que coisa linda, irmãos. Davi falava com Deus, orava. Não existe presença manifesta de Deus na vida de quem não conhece a Deus, de quem não fala com Deus, de quem não se relaciona com Ele. Davi orava. Buscar a direção de Deus não é um evento único na nossa vida, mas tem que ser um estilo de vida.
Tem que ser coisa prática no dia a dia. Nós ficamos, meus irmãos, hoje eu vim cedo resolver algumas coisas, eu fui lá para o gabinete, fiquei orando, olhando aqui o sermão, pedindo a Deus que falasse ao nosso coração, e Deus falou ao meu coração. Eu falei: Senhor, nós temos lá 3 nomes de pessoas, de famílias, para orar, família de oração, de pessoas que deram o nome e não pegaram o nome. Como é que uma pessoa bota o nome, por mais que a gente explique, e não pega o nome, e fica sobrando? E comecei assim com Deus. Deus falou assim: para. Tem 3, um para a Ana Sofia, um para o Davi e um para você, Janine. Se vira. Eu parei e falei: é mesmo, Senhor, glória a Deus, vou ensinar meus filhos. Ela falou que tem 4, então é um para você e um para mim. Irmãos, nós temos que olhar para as coisas que acontecem com os olhos do céu. O que Deus quer nos ensinar? Isso não acontece à toa, não. Tem gente que não presta atenção? Tem. Tem que prestar mais atenção? Tem. Mas por que Deus te deixou, na sua vontade permissiva, que isso acontecesse na nossa mão? Tem um propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você conhece? Você tem buscado conselho em Deus? O salmista disse no Salmo 33, verso 11, que o conselho do Senhor permanece para sempre, e os pensamentos do seu coração por todas as gerações. O que Deus fala com você alcança toda a sua casa, alcança os seus filhos, alcança os filhos dos seus filhos, porque o amor de Deus é de geração em geração. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, irmãos, porque quando nós aceitamos o conselho de Deus, a vida encontra direção e encontra propósito. E em 7º lugar, quero caminhar, irmãos, para encerrar. Viva com esperança da vida eterna. Ele diz: far-me-ás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Ele está falando de coisas que não acabam. É a esperança da vida eterna, meus irmãos, que nos dá coragem para continuar. Porque a Bíblia diz que as aflições desse tempo não vão se comparar com a glória que há de ser revelada para os notáveis de Deus, para os santos de Deus, para você e para mim. Amém, meus irmãos? A esperança da vida eterna é ela que nos mantém fixos no olhar nas coisas eternas, não naquilo que é temporário. E as delícias perpetuamente apontam para essa vida eterna, para a comunhão eterna com Deus. E o que a Bíblia diz que vai ter lá? Apocalipse capítulo 21. Lá não vai ter tristeza e não vai ter dor. Lá vai ter o quê? Alegria. É por isso que a alegria que Deus dá, ela não acaba. Ela não é hedonista, não é momentânea. Ela é contínua e eterna. Você vai encontrar alegria no céu. No céu não vai ter tristeza. Uma alegria que se inicia aqui, continua no céu e não termina. Mas a alegria é uma realidade garantida pela salvação em Cristo Jesus. Você precisa entregar sua vida a Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador, porque sem isso não será plena. Ela é plena, sem fim e diferente de qualquer alegria passageira que você pode encontrar aqui na terra. Esses dias nós fomos no shopping, fomos lá no Plaza. E aí Janine insistiu comigo, irmãos, para tomar um sorvete lá. Me obrigou, falou, se você não tomar, você vai ver comigo. Eu falei: minha filha, eu quero paz, então vamos. Um sorvete, irmãos. Quem fez aquele sorvete estava cheio do Espírito Santo. Como é que o homem consegue criar um negócio daquele, Fred? Misericórdia. Quando eu botei na boca, eu falei: Janine, por que você não me apresentou isso antes? Meus irmãos, maravilhoso. Mas esse sorvete não se compara com o céu. Não se compara com o céu. A alegria que você tem quando seu filho se forma na universidade, ou quando ele entra na universidade,
ou quando você foi mãe, ou quando o seu filho vai ser pai, mãe, ou quando eles vão casar. É algo tremendo. Imagino eu, porque os nossos filhos ainda são adolescentes, nós vamos ainda ter muitos momentos. Mas isso não se compara com o céu, com a alegria que Deus tem lá. Lucas capítulo 15, verso 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. O arrependimento é o caminho para a alegria. O confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida é o caminho para a alegria. Por isso que Apocalipse 21, 3 diz: ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos deles toda lágrima. Não vai ter morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Alegria verdadeira não está nas projeções, mas está na presença. Davi começa esse salmo dizendo: tu és o meu Senhor. Chorando ele diz: tu és o meu Senhor. Sorrindo ele diz: tu és o meu Senhor. Só desfruta da presença quem o tem como Senhor. E Jesus chama atenção para isso também em dois momentos. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus está nos alertando contra uma fé superficial e hipócrita. Ele diz que obedecer a sua palavra é viver a alegria verdadeira. Porque longe de Deus tudo é vazio, não tem alegria. E a presença de Deus é um manancial da alma, onde a alegria nunca seca, nunca seca. Eu queria orar com você, queria te convidar a fechar os seus olhos, nós temos ainda alguns minutos. E eu queria pedir a você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você deseja fazê-lo nessa manhã? Deus botou no meu coração essa palavra para você, porque Ele sabia que você estaria aqui. Eu não sabia, mas Deus sabia. Você quer entregar o seu caminho ao Senhor, você quer que Ele seja a porção da sua vida e quer desfrutar nele essa alegria eterna, completa e verdadeira. Entregue o seu caminho ao Senhor.